Olá, crianças! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de arte, ok? Nós vamos trabalhar a unidade luz intensa. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a pintura. A pintura. O que é uma pintura? A pintura é uma forma de expressão artística. Então, há várias formas de um artista ele representar o volume nas suas obras de arte, né? Eles podem usar contornos, podem usar pontinhos, podem usar retas, para dar ideia de sombra, de volume. E essa ideia que ele dá, esse formato que ele dá, chama-se formas de esfera. Então, o detalhe que fica, eu vou dar exemplo agora de algumas fontes de luz que vai ter o formato de esfera, certo? Então, o volume, aqui nós temos a lâmpada, né, que é usada para passar a ideia de volume. E quando que esse volume é usado? Aqui nós temos um desenho sem muito detalhe, onde você não visualiza a esfera, porque não tem sombras, não tem muitos detalhes. Para quando o artista ele explora mais cores, porque quando ele usa cor que dá o sol ou a luz em cima, ela clareia, olha os fios. Aqui você já dá uma ideia de esfera, como se ela fosse redondinha, né? Aqui está uma coisa mais para desenho mesmo. O detalhe daqui das cores e dos risquinhos que eles fizeram com sombras, né? Deu ideia de mais volume, né? Para perceber melhor os detalhes da lâmpada. Enquanto essa daqui está um desenho mais simples, sem formato. A pintura. Como eu falei no início, pintura é uma forma de expressão artística, né? E o que o pintor pode usar para representar essa expressão artística? Ele pode trabalhar com várias coisas. Ele pode trabalhar com tela, pode trabalhar com tecido, pode trabalhar na própria parede, usar cavalete, pincel, tinta, entre outras coisas. Para pintar, o artista usa suportes, né? Os suportes que eu citei agora, para poder expressar a sua arte. Para mostrar formas esfera, o artista usa os efeitos que eu falei no desenho anterior. Foi representado o desenho, em seguida está falando que ele usa os efeitos para mostrar o formato de esfera. Aqui eu vou até falar um pouco agora sobre a escultura. A escultura, ele dá dimensões, né? Pode ser de altura ou de largura. Aqui nós temos uma escultura ornamental com plantas, né? Que representa a decoração. E nós temos aqui ornamentais, usando plantas. E aqui nós temos outro tipo de escultura. Vocês estão vendo aqui que está a ideia de altura e largura, né? Então, a escultura dá justamente isso, as ideias de altura, de dimensões, né? Aqui foram usados dois tipos de materiais, plantas e aqui metais. Agora vamos falar sobre a iluminação. Vocês sabem me dizer qual foi o primeiro tipo de iluminação? Nós sabemos que existe a iluminação natural e a iluminação artificial. A natural, nós lembramos qual? Primeira iluminação natural, nós lembramos o sol. Mas também nós temos a lua. O sol representa o dia, a lua representa a noite. Mas o primeiro elemento usado para iluminar foi o fogo. E vocês sabem quem foram os primeiros seres que usaram o fogo? Foram os primitivos, né? O homem da caverna. E vocês sabem me dizer como eles descobriram o fogo? A necessidade. Por quê? Porque eles moravam em cavernas, as cavernas eram escuras, então eles tiraram da natureza recurso, ou seja, a pedra, e tocaram uma na outra até formar faísca e formar o fogo, para suprir a necessidade dele, que na época era para o quê? Na ocasião era para clarear. Algumas crianças têm medo do escuro, certo? Tem medo do escuro. Outras pessoas usam o escuro para relaxar, né? Para descansar. Mas outras não é para ter medo do escuro,
objeto no chão, mas escuro. Escuro é só acender a luzinha que clareia. Então, qual a diferença do clarear, do escurecer? O clarear você realiza mais atividade. E o do escuro é só mais no sentido de descansar, de relaxar. Então, foram inventar, nós falamos do primeiro invento e agora nós vamos falar de outros inventos que vieram após o fogo. A tocha foi muito usada nos teatros antigamente. E quando era usado no teatro, as tochas acontecia de ter muitos acidentes. As cortinas tocavam fogo. Com o passar do tempo veio a vela, a tocha. Aqui nós temos a tocha, temos a vela, o lampião. Teve uma época em que a iluminação pública era feita com o lampião, certo? Hoje em dia se usa a luz elétrica, mas antigamente, quando chegava em determinado horário, aí vinha uma pessoa que era responsável em acender os lampiões nos postes, né? Não era luz elétrica, a eletricidade veio com o tempo. A lamparina e a luz elétrica. Alguns desses objetos fazem parte da minha história. Eu conheci a lamparina quando eu ia para o interior e cheguei a conhecer também o lampião, certo? Que eram os objetos, elementos muito usados no interior. Aqui a lanterna. Hoje em dia até no celular a gente encontra a lanterna. Então a tecnologia está tão avançada que apareceram vários elementos. Hoje em dia que eu estou aqui na frente, tem várias luzes, né? Vários suportes para eu poder estar aqui apresentando o nosso trabalho. Então aqui são os inventos que com a tecnologia, ao longo do tempo, vieram aparecendo, né? Evoluindo. Qual a importância da iluminação? A iluminação é necessária para transmitir diferentes sensações. Foi o que eu comentei, né? Às vezes dá a ideia de medo, tem pessoas que não gostam do escuro, e outras já dá a sensação de tranquilidade, de descanso, de relaxamento. Mas também a gente pode ir para o outro lado, para o lado do teatro. A iluminação, quando ele está numa cena de teatro, que foca uma luz em cima, está focando para destacar um personagem, uma cena. O que acontece quando vemos a parte mais iluminada de um palco? Acontece que o quê? Que essa luz está chamando a atenção para determinada cena, né? Usar a luz para chamar a atenção no palco. Tipo de luz. Nós vimos no slide anterior os diversos tipos de iluminação. E eu também falei das naturais. Falei do sol e falei da lua. Artificiais. O lampião, a lamparina, a vela. Entendeu? Por que são artificiais? Eles não vieram da natureza. A luz elétrica. Hoje em dia, quando dá um determinado horário, você não passa ninguém acendendo as luzes do poste. Dá um determinado horário, todas as luzes se acendem, né? E o sol é uma luz natural. Agora nós vamos trabalhar com a parte teatral, especificamente com o passar do tempo. Em seguida vai vir também que a primeira luz usada no teatro foi a luz do sol, que os gregos usavam para iluminar, porque não tinha esse suporte que tem hoje. Aqui nós temos o holofote, aqui nós temos o floco de luz, né, que dá para clarear e destacar alguns personagens. E aqui nós temos luzes coloridas. Nós temos 3 tipos diferentes de iluminação que dá destaque aos personagens em um teatro. Como eu falei, a questão dos gregos, né, que foram os primeiros, isso é uma curiosidade. Eu coloquei esse exemplo aqui a título de curiosidade, que os gregos, eles aproveitavam a luz do sol
em determinado momento. Lógico que eles tinham que saber o horário certo para começar e o horário certo para terminar, né? Para que a cena ficasse boa, ele tinha que saber o horário certo. Então, os gregos foram as primeiras pessoas a usarem a luz do sol para as apresentações de teatro. A primeira forma de iluminação teatral foi a luz do sol, e para iluminar o teatro no passado eram usadas as tochas, as lamparinas e velas, mas a primeira foi a luz do sol. Eu agradeço a participação de todos, eu deixo a minha luz para vocês, para iluminar o caminho de vocês. Que Deus abençoe. Não esqueça de acessar a nossa agenda digital, nossa agenda Edu. Tchau, até a próxima. Beijo.